Salve galera do canal, baita vitória do Inter. Vamos acompanhar as repercussões dessa vitória. O Nacional que construiu essa vitória ao natural. Ao natural. São 2 tempos de jogo. Não. De jogo é um tempo só. Segundo tempo não teve jogo. As coisas foram muito bem desenhadas nessa partida para que a gente possa analisar. O Atlético Mineiro veio com um time reserva para estabelecer um jogo morno, de quem sabe conseguir um empatezinho, especular uma vitória no lance perdido. Vamos povoar os setores aqui para o jogo não acontecer muito e tal. E levou boa parte do primeiro tempo assim. Mas o Internacional cortou essa realidade de jogo, inconformado como é esse time do Roger, inconformado como é esse time do D'Alessandro. O Internacional rompeu aquele jogo modorrento, água de salsicha do Atlético Mineiro, no momento em que o Bernabéu sofre um pênalti. O Inter faz 1-0, o Inter estabelece no fator surpresa, na tentativa de sair do Galo, um segundo gol, o do Bernabéu. E a partir disso, o Inter se encaminhava naquele final de primeiro tempo para a resolução da partida, que só não aconteceu porque o Thiago Maia fez um pênalti bobo e o Atlético Mineiro descontou. O segundo tempo do jogo não teve futebol. Uma chuva torrencial, num gramado horroroso desse estádio aí, com uma drenagem porca, e não teve possibilidade de acontecer futebol. Aliás, um fenômeno da natureza, né? Que se consulte os agrônomos, os biólogos, os especialistas em meteorologia, né, para fazer uma análise deste milagre que aconteceu, em que só o campo que o Inter estava atacando alagou e o outro lado não alagou. É estranho isso. Mas, enfim, o segundo tempo foi assim, uma dificuldade imensa nesse sentido. E o Internacional soube também conduzir bem as coisas, simplificando, né? O Roger, inteligente que é, o Roger tirou do time o Wesley, que era um condutor de bola, que não tinha muita possibilidade de jogar. O Roger povoou o setor defensivo, colocou o Rohel, e o Inter foi levando bem as situações, né? Até chegar ao derradeiro momento, o movimento do Internacional na partida, com o terceiro gol que fez na linda jogada do Bernabéu. Eu vou falar do Bernabéu depois. Um pênalti sofrido do primeiro gol, fez o segundo gol e deu assistência para o terceiro. Depois eu falo dele. Não acho que o Internacional tenha tido durante a partida a exuberância que teve em outros jogos. Não teve. O segundo tempo esquece. O segundo tempo não tem exuberância nenhuma. Mas mesmo no primeiro tempo, não foi o primeiro tempo que o Internacional teve volume de jogo, teve aquelas combinações, aquela coisa bonita que o Roger sabe fazer e tal. E tá bem, faz parte. E essa é a grande questão. Quando tu tem um time montado para funcionar, ele geralmente vai funcionar como um relógio, como é o caso do time do Roger. Mas, eventualmente, ele não vai funcionar. E quando ele não funcionar, né, como um reloginho, ele tem que ter dispositivos para resolver a situação, mesmo não funcionando tão bem. Olha o primeiro tempo. O Inter pouco conseguiu jogar no primeiro tempo. E praticamente solucionou a partida com 2 gols. Isso é efetividade. Isso é muito mental. O Inter poderia ter se submetido ao jogo picolé de chuchu do Atlético Mineiro. E não se submeteu. Isso é muito mental. 4 valências sustentam um time vencedor. Técnica, nós temos bons jogadores. Tática, temos um time organizado por um grande treinador. Física, Paulo Paixão, mestre. E psicológica, anímica. E aí entrou o D'Alessandro. Essas 4 valências sustentam, a partir deste trio ter assumido o vestiário, uma campanha irretocável. O Inter não perde há quase 3 meses. O Internacional vive uma ascensão incrível na tabela. Está se catapultando a cada rodada para a ponta de cima. Uma pena que não exista a possibilidade prática de brigar ainda por coisa maior na competição. Mas é incrível. O Internacional contra o Flamengo quarta-feira, com 50 mil pessoas no Beira-Rio, ganhando o jogo e vai ganhar. O Internacional é 4º colocado no Campeonato Brasileiro. Entra no famigerado G4. E depois mais 2 jogos em casa que deve ganhar também, do Criciúma e do Fluminense, para ir alçando coisas maiores, quem sabe a gente brincar com possibilidade de título, que hoje eu ainda não falo, mas seria legal se eu pudesse falar minimamente acreditando lá na frente. Mas é incrível que esse grupo conseguiu, que essa comissão técnica conseguiu. O Inter venceu um Atlético Mineiro que, mesmo com reservas, tinha bons jogadores em campo, não vai nessa. Tinha bons jogadores em campo. E o Internacional conseguiu uma vitória importante.
individualmente, eu tenho uma preocupação com o Thiago Maia, tá? Que eu acho um grande jogador. Às vezes ele é meio, desculpa o termo, ele é meio cabaço. O Thiago Maia contra o Corinthians comete um pênalti idiota, braço aberto, atrás de uma bola aérea, toma um cartão amarelo inacreditavelmente infantil que lhe tira do Grenal, e hoje ele faz um pênalti absolutamente desnecessário. O jogador do Atlético Mineiro estava cortando para o lado para ficar sem ângulo para chutar. Então, eu tenho uma preocupação em relação ao Thiago Maia, que eu acho um grande jogador. Não acho que o Alan Patrick hoje tenha sido protagonista do jogo, embora presente nas principais ações ofensivas. O sistema defensivo do Internacional, com campo ruim ou com campo bom, não comprometeu, né? O Rômulo fez uma boa partida como marcador no meio-campo. Eu sei que tu tá pensando assim, com o Fernando o time fica muito melhor. Fica, mas o Rômulo não compromete, tá? O Rômulo é um cumpridor de função bem interessante. O Rômulo fez uma boa partida. O Gabriel Carvalho. Eu não vou dizer que é erro do Roger, porque nós ganhamos o jogo. Mas deu no momento pro Gabriel Carvalho. Já era pro Tabata ter começado hoje. Vai precisar mais quantas vezes o Gabriel Carvalho não jogar nada e o Tabata entrar bem, pro Roger se convencer que o titular é o Tabata e o Guri vai ter que ir pro banco. Deu, né? O Guri é banco e o Tabata é titular. E eu preciso falar dele. Eu preciso falar de Alexandro Bernabei. Já estávamos apaixonados por ele antes do jogo de hoje. Não é só o jogo de hoje. Nós tínhamos eleito ele o craques às séries do Grenal. Antes do Grenal, nós já estávamos também encantados com ele. O que o Bernabei fez hoje, não tem explicação. Não tem explicação. Ele sofre um pênalti, que o Alan Patrick converte, ele faz um golaço e ele faz uma jogada monumental para o gol do Tabata. Esse jogador participa de toda a ação ofensiva do Inter, ele é um lateral esquerdo. E mais, ele não compromete atrás. Ele não compromete atrás. Gente, eu tenho um lateral esquerdo completo. Completo. Ele sabe cruzar, ele sabe combinar, sabe chutar. Ele é veloz, ele sabe marcar. Alguém disse na jornada que está difícil a negociação para comprar o Bernabei. Eu não sei o que vocês vão fazer aí no Inter, mas vocês vão dar um jeito. Vocês vão dar um jeito. Esse rapaz é um tesouro. É um tesouro. Esse jogador tu não encontra. Paga, negocia, pedala, faz o que quiser, presidente Barcelos. Mas esse jogador tem que ficar no Internacional. Esse jogador tem que ficar no Internacional. Eu projetei 4 vitórias do Inter a partir desse jogo contra o Galo. Eu acho que o Inter vai ganhar do Flamengo na quarta-feira. O Flamengo vai estar com o time em reserva também, joga a final da Copa do Brasil, vai ter 50 mil pessoas no Beira-Rio, o Inter vai ganhar esse jogo. E depois tem o Criciúma e o Fluminense em casa. O Inter joga 3 seguidas em casa, para ganhar também. E o Internacional, se ganhar todas essas, vai ser terceiro e, né, só com o Palmeiras e Botafogo à frente. É uma recuperação fundamental, uma retomada de autoestima para todos nós colorados. Nós estávamos derrubados na sarjeta, mas agora vem essa realidade diferente. E eu lamento, né? Não dá para deixar de lamentar de não ter tido essa comissão técnica pelo menos um mês antes. As pessoas me criticam porque eu não paro de falar do Kudê, mas eu sou daquela regra, para pensar no futuro, tu não pode esquecer o passado. Esse treinador deixava o Bernabei nem como opção. O Bernabei estava indo embora porque não tinha oportunidades do Inter por causa daquela excrescência de treinador. Aquele treinador pegou esse grupo de jogadores que é muito bom e não conseguiu fazer nada, conseguiu fazer fiascos no Gauchão, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, não chegou nem às oitavas. Que pena ter jogado um ano fora, por conta do erro do presidente Barcelos de não ter demitido aquele cara antes. Que pena. Mas estamos aí, terminando o ano bem, provavelmente com o que está jogando com uma vaga na fase de grupos da Libertadores da América, e projetando aí sim um 2025 que a gente possa conquistar coisas importantes. Todo mundo ao Beira-Rio na quarta-feira. Todo mundo, ninguém fica de fora. O jogo é um horário terrível, 7 da noite, mas 50 mil pessoas no estádio Beira-Rio para mais uma vitória importante deste belo time de Roger Machado, este grande time do Esporte Clube Internacional.